fico acompanhando, mas... Olha só, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o sistema urinário, certo? O sistema urinário, ele tem uma importância primordial, assim como todos os sistemas, evidentemente, também, né? Mas ele tem uma importância na parte aquele que vai eliminar os resíduos, né? Se a gente fica com excesso de resíduos no corpo, esses resíduos se tornam tóxicos para o organismo e vêm a prejudicar. Então, além de servir como fonte de eliminação, ele vai atuar em outros contextos, no quesito da controle da pressão arterial, por exemplo, certo? Balanço hídrico, né, para quem é da enfermagem. É uma atuação, atribuição nossa, certo? Falo enquanto enfermeiro, para que a gente possa verificar quanto está entrando e quanto está saindo de líquidos, né? Não pode acumular e nem pode ficar eliminando em demasia. Então tem que fazer o ajuste. Olha só. Para hoje, para esse conteúdo, né, o que é que a gente vai ter? Identificar e conhecer os conceitos e as estruturas do sistema urinário, que isso é padrão da anatomia, tem que saber os conceitos e as estruturas. E aí nós vamos falar um pouco lá como é que ocorre o processo da micção, o que é que está envolvido nesse processo, né? Quais são as funções do sistema urinário? Regulação do pH sanguíneo. Estou eliminando produtos químicos, estou fazendo a decomposição de algumas substâncias, absorvendo eletrólitos, né, que vão interferir nesse meu potencial hidrogênio. Na hora que eu vou filtrar o sangue, na hora que eu vou filtrar o sangue, que eu retiro, reabsorvo, né, que eu secreto substâncias na corrente sanguínea, eu posso estar aumentando ou diminuindo esse meu pH, com HCO3 e tal. Então, eu vou interferir nessa dinâmica. Uma das funções do sistema urinário, assim como era lá do respiratório, né, o ajuste do pH sanguíneo. Filtração do sangue, na hora que vai passando lá nos glomérulos, né, que é uma estruturazinha do néfron, que é a unidade funcional do rim, é o local onde eu vou filtrar. Nessa filtração, eu vou, a grosso modo, inicialmente, né, separar aquilo que vai ser eliminado via urina e aquilo que deve retornar à corrente sanguínea. Porém, contudo, todavia, entretanto, no meio do trajeto, após a filtração, certo? Ocorrem outras etapas, que são a reabsorção e a secreção, né? Então, eu filtro primeiro e na hora que eles vão conduzindo os túbulos que vão conduzir a urina, eu ainda posso necessitar de algo que esteja lá, como água, sódio, potássio, e fazer a reabsorção ou secretar isso lá dentro, né? O ajuste da pressão arterial, por exemplo, a gente viu lá na parte do endócrino, né? Que existe aqueles hormônios antidiuréticos para evitar a formação de urina. Existe o hormônio aldosterona, que vai atuar nessa absorção também de sódio, excreção de potássio, né? Então, eles vão ajustando para o controle da pressão arterial. Que é uma das outras funções, né? Regulação da pressão arterial, porque o volume, assim como os eletrólitos, em especial o sódio e o potássio, interferem essencialmente no valor dessa pressão arterial. E, como produto final, é a urina, né? Então, a minha objetivo maior é eliminar urina, né? Para que eu possa eliminar aquilo que está em excesso no corpo. Se a gente for fazer exame de urina, a gente vai poder detectar lá nível de proteína, nível de glicose, né, questões de sempre. Quando a gente faz a urinocultura lá, ou mesmo sumário de urina, né, coleta lá no depósitozinho, sumário de urina. Aí ele vai detectar se existem e qual a quantidade de cada um desses componentes, esses produtos, né? Por exemplo, você precisa nem fazer o sumário de urina, às vezes, para saber se você tem um potencial, né, ou mesmo está com a diabetes, por exemplo, com a sua glicemia alterada. Porque se ela está em excesso na corrente sanguínea, evidentemente que ela vai também parar na urina. E aí, quando você vai urinar e ficam em resquícios, né, gotejos, principalmente o indivíduo masculino, né, que parece que o vaso não é grande o suficiente para ele acertar o tamanho ali e urinar dentro do vaso. Além de respingar, né, que bate nas paredes do vaso e acaba respingando. Então, fica resquício de urina. E se a urina tiver, como diz o popular, né, doce, certo? Aí nós vamos ter uma circulação de formigas na região.
Porque formiga vai atrás, depois que a água evapora da urina, vai ficar os cristais de açúcar lá, certo? Junto ao chão, e as formigas vão lá em busca disso. Né? Então vai ter um movimento das formigas maior na região do banheiro, né, atraídas pelo açúcar. Então já é um primeiro sinal que você pode observar dentro de casa, né, a partir dessa urina, como é que está a taxa de glicemia, né, do indivíduo. Aí já é um sinal de alerta. Então a partir daí você já pode averiguar, fazer glicemia de controle, né, ir na consulta para fazer os outros exames, fazer hemoglobina glicada, enfim, vai acompanhar, né, se de fato está e se tiver, fazer o devido tratamento, né. Produção de hormônios. O urinário produz dois hormônios, né? Um dos hormônios é a vitamina D ativada, que é o calcitriol, certo? A vitamina D inicialmente ela é inativa, e aí depois de contato com a luz, a gente lembra lá na aula de pele, pega o metal, né, ela torna-se ativada, e aí vem a importância do rim para isso, no calcitriol, né? Para que ela possa ser a forma ativada dela conseguir entrar nas células. E também tem um hormônio que é eritropoetina, que é o hormônio responsável pela estimulação da produção dos eritrócitos, que são as hemácias, né? As hemácias. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma cirurgia eletiva. Aí, como é que ocorre na cirurgia eletiva? Ele vai dizer assim, rapaz, vamos, já que é uma cirurgia programada, você não, você é testemunho de Jeová, você não doa, você não recebe sangue, e essa cirurgia há um risco de sangramentos, né? E você precisar. Então, vamos logo prescrever aqui a eritropoetina para que daqui, a hemácia dura 120 dias. Então, na hora que eu prescrevo que eu tome essa cirurgia nesse intervalo de tempo, eu passei a tomar hoje. Então, eu comecei a estimular a minha produção de eritrócito. Quando for a época da cirurgia, minha produção vai estar aumentada, né? Eu vou estar com mais eritrócitos circulantes. Então, mesmo que eu venha a perder, eu perdi aquilo que basicamente eu acumulei. Então, fica uma coisa pela outra. É um caminho já. O próprio rim faz isso, ele já produz eritropoetina, mas aí você dá uma sobrecarga, né? Um hormônio sintético para que você tenha uma produção aumentada. E, por fim, né, eu formei a urina. Uma outra coisa é eliminar a urina. Então, eu formei a urina e agora eu vou eliminar essa urina. O processo lá da micção, em que ela sai do rim, passa pelo ureter, vai até a bexiga, e na bexiga ela é eliminada via uretra, né? Porque pode ter algum acometimento, né, a bexiga neurogênica, algum problema lá na urina que você tem dificuldade da micção, algum ajuste, né, na parte de controle de micção, certo? Só um instante, pessoal. Só um instante. Agora vamos falar dos órgãos, né, que compõem o sistema urinário, certo? Então, você está vendo aí pela descrição, pela imagem, né, que ela é basicamente autoexplicativa. Você tem o rim, principal órgão do sistema urinário, que basicamente é ele quem executa todas aquelas funções, né? Os demais componentes, a ureter, bexiga e uretra, eles vão ser condutores, via condutora. O caso da bexiga é armazenamento, né? Um armazenamento que a bexiga, ureter e uretra são condutores, né, da urina formada. Mas basicamente todas aquelas ações que nós falamos é com o rim, né? Então a urina é formada pelos rins, depois passa pelo ureter, do ureter segue para a bexiga onde ela é armazenada, e aí para ser eliminado do corpo a uretra. Então nós vamos agora verificar cada um desses órgãos aí, cada um desses componentes. Primeiro o rim. O que é que nós temos no rim externamente, né? Fica aqui, ó, por sobre o rim, ó, acabei nem citando lá na outra, mas é importante a gente falar, a glândula suprarrenal ou adrenal, ela fica alojada por sobre o rim. Ela não pertence ao sistema urinário, ela pertence ao sistema endócrino, mas está associada ao urinário em virtude da produção do hormônio que vocês lembram lá, da adrenalina, que interfere na dinâmica da pressão arterial. Então, um órgão que está uma glândula, né, um órgão, uma glândula que está alojada aqui por sobre o rim, o polo superior do rim, ó, que é o polo superior do rim, e aí eu tenho a glândula suprarrenal. Aqui embaixo
o polo inferior do rim, ou extremidade inferior, tanto faz, ou polo ou extremidade. Aí nós temos aqui uma borda lateral do rim, ó, toda essa bordazinha lateral do rim. E essa borda aqui é a borda medial do rim, ó. A borda medial fica mais voltada para a coluna, né? Se eu pegar aqui, ó, a coluna vai passar bem aqui, né? E o outro rim vai estar aqui do outro lado. Então, aqui é a borda medial. Na borda medial, eu tenho essa entrada aqui, né? Entrada e saída, né? Porque tem estruturas que vão estar entrando, tem estruturas que vão estar saindo. Então, tem uma abertura aqui no rim que permite a passagem de artéria renal, essa vermelha, que vem da artéria aorta, uma ramificação da artéria aorta, a veia renal, que recolhe o conteúdo, né, sanguíneo do rim, devolve à veia cava inferior, e o ureter, né, que inicialmente sai como pelve renal, dilatação, e depois se torna ureter, conduzindo a urina formada. Aí, a abertura por onde passam essas estruturas é chamada de hilo, com H, hilo renal, certo? Já o conjunto de estruturas que passam pelo hilo, aí dá-se o nome de pedículo renal. Esse é o conjunto dessas estruturas. Beleza? Pedículo renal. O rim tem um revestimento, né, que são as cápsulas. Assim como os outros órgãos, né, tinham seu revestimento, né, no pulmão, a pleura, no coração, o pericárdio. No rim também não seria diferente, né? O rim tá lá ele, ó. Tem a cápsula fibrosa, certo? Ó, cápsula fibrosa do rim, que é essa daqui externa, todinho, ó. Beleza? Aí nós temos, ó, a partezinha de gordura, que é a cápsula adiposa do rim, ó, que ela tá ali na transição da glândula por rim. A gente abriu o rim, ela também tá por dentro e ainda tem um, dependendo de quanto seja o acúmulo de gordura na pessoa, ela pode ocupar áreas maiores do rim, né? Mas ela está aqui nas extremidades e aqui na região do hilo, certo? Na região do hilo, ó. A gente passa aqui, ó, tá vendo? Ó? Gordura ali, ó, na parte do hilo, ó, cápsula adiposa, certo? Então você vai ter a cápsulazinha adiposa do rim, você vai ter a cápsula fibrosa do rim, que é essa aqui externa, né? A cápsula renal ou fibrosa, certo? Aquela todinha, ó, certo? Aí lá dentro é o córtex, né? Abrir tá aqui o córtex do rim, né? Parte periférica do rim, né? Mas esse revestimento é a cápsula fibrosa do rim ou somente cápsula renal, né? Que é a parte mais externa dele. O que mais que a gente vai ter aí? O rim direito, certo? O rim direito, ele fica, aí ó, ele fica mais inferior do que o rim esquerdo, certo? O rim direito fica mais inferior do que o rim esquerdo em virtude da presença do fígado, né? Você vai ter fígado aqui, no hipocôndrio direito, aqui, ó. Aí, principalmente na hora da inspiração, que o diafragma contrai, certo? O diafragma contrai, empurra o fígado, né, ó, descendo o fígado para a cavidade abdominal, e o rim direito desce mais ainda. Então, esse rim direito vai ficando mais inferior do que o esquerdo, mas no momento do relaxamento ele é mais baixo do que o esquerdo. Na hora da inspiração aumenta, né? Vimos a vista externa, agora vamos falar da vista interna do rim. Ó. O que é que nós vamos ter na vista interna? Ó? Córtex renal, ó, certo? Aí esse córtex, ele entra, ó, tá vendo que ele entra aqui, ó, que é a entradinha do córtex. A entrada do córtex é chamada de coluna renal, esse pedacinho aqui é a coluna renal. Mas a borda todinha é o córtex renal, né? É logo depois da cápsula, né? Eu tinha a cápsula fibrosa, ó. Lembra naquela outra imagem? Ó? Cápsula fibrosa, né? Ó, a pelezinha aqui retirada, e lá dentro é o córtex, ó. Mesma coisa aqui, ó. A bordinha ó, todinha, ó, a cápsula fibrosa do rim e dentro aqui o córtex renal, né? E aqui mais internamente, a parte mais escura, a medula renal, essa areazinha, medula renal, composta por pirâmides. Cada uma dessas aqui, isoladamente, ó, é uma pirâmide renal, ó. Aqui, ó, pirâmide renal, certo? Nessa medula, pirâmide e no córtex, eu vou ter a presença do néfron, que é o néfron. É aqui onde ocorre a filtração do sangue, portanto, a formação da urina e a drenagem da urina para os demais cálices, que vão ser aqui, finalizar com o ureter. Entendeu? Ó, a urina vem descendo, descendo, aí chega aqui nessa região, que é um cálice,
Aí o cálice vai se juntando com os outros cálices, ó, e aí vai drenando toda a urina formada em todo o rim. São milhões de néfrons, geralmente 1 milhão de néfrons em cada rim. Aí você tem que, ó, produzir urina, tacar para o néfron, e ela vai se acumulando, acumulando, vem para essa região que é a pelve, ó, que eu disse, a parte dilatada, depois da pelve vem para o ureter. Então, o néfron, que é a unidade que faz a filtração do sangue, portanto, a produção da urina, ele está compreendido tanto na região de córtex, como na região de medula renal. Aí aqui está representado pela região da pirâmide, né? Cada uma delas aqui, isoladamente, é uma pirâmide renal. Na borda, né, no ápice aqui, ó, da pirâmide, essa partezinha mais branquinha, né, que é a funila, ó, ela vem afunilando. Aí aqui é a papila renal, essa bordazinha, a papila renal. Aí a papila é toda porosa, né? Para quê? Para que cada cálice desse, cada ducto desse aqui, ó, do néfron, cada ductozinho coletor desse, né, vai gotejando a urina formada, vai gotejando, gotejando, e a urina vai caindo aonde? No cálice renal. São cálices renais menores, inicialmente, ó, cada um deles é um cálice renal menor. Aí quando se junta, por exemplo, aqui tem três, ó, 3 cálices menores, ó, um para cada pirâmide aí. Mas aqui, ó, já é um cálice maior. Por quê? Porque uniu os três lá. Aqui é um cálice só. Então, ali um cálice renal menor, depois um cálice renal maior, certo? Depois os cálices maiores, ó, aqui tem um, aqui tem outro, né? Aí vem quem? A pelve. Depois dos cálices, vem a pelve renal. Depois na pelve, quando ela se exterioriza aqui estreita, ó, ureter. E de ureter vai para bexiga, né? A artéria renal, né, ó, adentra no rim, lá ela se distribui em diversas outras arteríolas, né, que são artérias menores, até chegar no ponto lá que a gente vai ver que é a arteríola aferente e a arteríola eferente. Olha só, um zoom no néfron, né, ó, pegou essa partezinha aqui de córtex e medula, tá aqui ela, esses amarelinhos é o néfron e tá aqui ele aumentado, ó, aqui ele aumentado, região aqui de córtex, e região aqui de medula, né? Essa mais escura aqui é a medula, essa mais clara aqui é o córtex, e ali é a cápsulazinha, né? Certo? Cápsulazinha fibrosa lá na transição do córtex para a cápsula. Aí você tem aqui, ó, dois componentes no néfron. Quais são os dois componentes? O corpúsculo renal, que é essa estrutura aqui, ó, globosa, toda cheia de emaranhados lá dentro, ó. Corpúsculo, cada bolinha dessa aqui é um corpúsculo, ó, certo? Cada bolinha dessa que você está vendo aí na imagem é um corpúsculo. Mas está aqui um aqui, certo? Corpúsculo renal. Quais são os componentes do corpúsculo? Aí tem o glomérulo e a cápsula. Quem é o glomérulo? Esse de dentro, né? Esse aqui de dentro, certo? É o glomérulo. Lá tem vários capilares, né? O glomérulo é um amontoado de capilares para filtração do sangue. E cápsula é a de revestimento, revestimento do glomérulo, né? Olha só aqui. Ó, aqui dentro é o glomérulo, né? Os capilares são os capilares glomerulares. E a parte amarela aqui, ó, que reveste é a cápsula. Que aí o filtro aqui vai sair, né, o sangue, os componentes que estavam na corrente sanguínea vão sair para formar urina, então eles vão ser filtrados, né? Então eles saem e acumulam isso aqui na região da cápsula. Aí depois da cápsula eles seguem viagem pelos demais componentes do néfron, que vão ser quem? O túbulo renal. Quais são, né, os componentes do túbulo renal? Toda a trajetória, esse amarelozinho todinho. Toda a trajetória, certo? É túbulo renal. Então, quais são? Túbulo contorcido proximal. Assim que sai do glomérulo, ó, túbulo contorcido, ó, a voltinha dele, ó. Túbulo contorcido proximal, proximal ao glomérulo, né? Alça de Henle, ou alça nefrítica, ó, esse descendente e a ascendente, ó. Aí depois, túbulo contorcido distal, né? Você faz esse contorno. Túbulo contorcido distal. Pronto, esse túbulo renal. Isso é o néfron. Aí, cada um desses componentes de néfron vai para um chamado túbulo ou ducto coletor, que é esse que vai passando aqui, ó. Ele não pertence ao néfron, porque os néfrons vão para ele. É um túbulo coletor para vários néfrons, né? Então, tem aqui um túbulozinho coletor passando e vários néfrons depositando seu conteúdo dentro dele. E aí você viu que o néfron, ó,
né? Ele vem, ó, o túbulo coletor vem até a papila, ó. Então, os néfrons depositam no tubo coletor e do tubo coletor vai para a papila, que vai para o cálice. Assim vai sendo feita a filtração. Ó, então, aqui, ó, no glomérulo tem uma arteríolazinha aferente, chegando, né? A é de chegada, né? Aferente. Aí é que vai filtrar pelos mecanismos de pressão, né? De onde está mais concentrado, onde está menos concentrado, portanto, de dentro do capilar para fora do capilar. Né? Agora, se eu tiver retenção, tiver, sei lá, dentro desse néfron aqui está com congestão, cheio de líquido aí, porque tem uma obstrução, uma pedra no rim lá, um ponto mais na frente, né? E acabou que está cheio de líquido aqui dentro, então a pressão já vai modificar, e essa pressão modificando eu não consigo eliminar o conteúdo. Então, considerando a sua normalidade, né? Os capilares aqui estão cheios de substâncias, as substâncias estão mais concentradas do que fora, as substâncias vão sair, né? Que vai sair, né? Filtrou, então, foi a primeira etapa, que é a filtração do sangue. Agora está no lume da cápsula, tá? Aqui na cápsula de Bowman, certo? Ou cápsula glomerular, aqui, ó. Aí o conteúdo vai transitando pelos túbulos contorcido proximal, pela alça de Henle, pelo tubo contorcido distal. Nesse trajeto, como ele é todo vascularizado também, o néfron, ocorrem os outros dois processos. Pode acontecer uma reabsorção, certo? Ou pode acontecer uma secreção. Por exemplo, eu vou secretar um hormônio aqui nessa região porque eu quero que aconteça A, B ou C evento. E a partir desse evento A, B ou C, eu vou reabsorver o conteúdo, né? Porque eu preciso ajustar minha pressão arterial, preciso ajustar meu pH, então eu tenho que tirar daí, certo? Estou precisando de líquido, né? Para aumentar essa pressão, eu tiro daí, não urino, por exemplo. Então, vai fazendo as considerações fisiológicas. Aí, a fisiologia no próximo semestre, vocês vão aprofundar isso, né? Saibam que isso ocorre. Aí, terminou aqui o túbulo distal. Aí, eu disse que vários néfrons, o néfron vai só até aí. Vai depositar o conteúdo onde? No túbulo coletor ou ducto, tanto faz, ou túbulo ou ducto coletor, certo? Que ele. Aí ele vai fazer o quê? Aí é a excreção. Ele vai encaminhar para os canais lá do cálice renal menor, cálice renal maior, a pelve renal, o ureter, e segue para a bexiga, depois uretra, né? Vamos verificar isso funcionando. Um vídeo desse processo da filtração. Olha só. A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de três processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ânsa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais, permanecem no filtrado.
A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica três etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Então, vocês viram aí, me ouvindo direitinho? Então, vocês viram aí o processo da filtração, né? Quando ele fala lá em glomérulo de Malpighi, era o nome que se chamava, né? Malpighi é o nome da pessoa que o estudou, que o descobriu e tal. O nome hoje é glomérulo renal, né? O nome mais atualizado, né? Mas ainda assim a gente costuma até mesmo ler nos livros, ou mesmo ver a fala de pessoas, glomérulo de Malpighi, né? Não é que você esteja errado, né? Está só desatualizado, certo? E aí, olha só, alguns problemas relacionados à região que a gente estava verificando, né? Depois da filtração glomerular, que é a litíase renal. Então, houve a filtração lá, a formação da urina, a urina veio pelo ureter, e aí no meio do caminho havia uma pedra, litíase renal. Ela está alojada aqui no ureter, no meio do caminho do ureter, no ponto médio, mas poderia estar lá em cima, né? Dependendo da localização dela lá em cima, ela não traria tantos transtornos ainda, né? Porque, como é mais amplo, o fluido teria como desviar e seguir viagem, apesar de ter uma certa dificuldade. Agora, quando ele está no trajeto único, que aí ele vai obstruir, ele passar ainda a urina, como é que vai fazer? Né? Aí refluxo todinho, ó, fica aqui acumulado. Certo? A urina que é acumulada é uma infecção urinária obstrutiva. Né? Você tem uma infecção urinária obstrutiva. Como é que vai chegar a urina lá, nessa bexiga? Né? Do outro até pode estar passando normal. E aí é aquela famosa dor, né? Dor nos rins por conta de pedra nos rins, é uma dor muito violenta, né? Uma dor insuportável, em virtude da espessura do trajeto do ureter, né? E a presença da pedra, né? Formada aí pelos mesmos processos lá. O que é que ocorre? O excesso de soluto e carência de solvente. O diluente, né, a água. Então você tem pouco solvente para muito soluto, começa a se cristalizar os oxalatos de cálcio, aí permite essa formação, né, da pedra. E aí quando ela vai transitar é que complica, né, a obstrução de tudo. Outro problema aí que a gente vai ter, ó, nessa região, a hidronefrose. Por conta de uma obstrução lá alta, ó, certo? Ainda lá de litíase, né, ela vai provocar, ó, excesso de líquidos dentro do rim. Ó. O rim está filtrando, mas essa filtração não acontece. Ó. A hidronefrose, além de ter a pedra, você tem como consequência secundária, né, a pedra está obstruindo, a formação, o acúmulo, né, de líquidos na região da pelve renal, dos cálices, ó, tudo obstruído. Ó. Olha só a diferença de um para o outro, a dilatação. É a hidronefrose. Aí, se a gente for refluir isso, ó, se a gente for voltar todinho, ó, lembra que bem aqui tem os néfrons. Se aqui está congestionado, cheio de líquido, lembra que os líquidos se movimentam da maior pressão para a menor pressão. Se eu estou com aqui abarrotado, cheio de líquido aqui, ó, essa pressão aqui está mais elevada, então a pressão se inverte. Então, lá dentro dos néfrons, dos tubos lá, drena a urina formada, e principalmente lá na hora de filtrar no glomérulo, eu vou ter
um movimento contrário, né? Eu estou querendo filtrar e jogar para dentro, olha só aqui, só na imagem. Então, tá cheio de líquido aqui na ponta em que ele vai drenar essa urina. Cheio, tá? A pressão tá grande. Como é que meu líquido aqui vai conseguir transitar se a pressão aqui está maior? O líquido se movimenta da maior para a menor pressão. Se aqui vai ficar menor, o líquido não consegue ir para aí. Então vai começar a ter problemas aqui, ó. Aqui vai estar congestionado na cápsula. A pressão aqui vai estar maior do que a pressão dentro do vaso. Então não filtra o sangue. Não filtrando o sangue, o que é que ocorre? O rim não está funcionante. Né? O rim não está funcionando. Toxina circulando no corpo. E o rim está em falência, certo? Não está exercendo suas funções adequadamente. Aí você tem os outros problemas advindos disso. Vai precisar ir de diálise peritoneal, porque o rim não está fazendo sua função, você tem que fazer diálise, aqueles catetos que é colocado na cavidade abdominal para a próprio peritônio fazer a função que seria feita pelo rim, por exemplo. Né? E depois aí com a falência mesmo a hemodiálise, né, por exemplo. Então as coisas vão se agravando. É claro que se só realmente retirar a pedra, você resolve todo o problema e flui normalmente. Mas se isso for se arrastando, aí a gente vai ter um problema, né? Ureter é esse trajeto, ó. A junção dos cálices, né, ó, os cálices menores, então, retirei os cálices individualmente, cada cálice desse menor está associado a uma papila, uma pirâmide, né, a coluna renal, e aí vem aqui os cálices maiores, depois a pelve, né, quando junta os cálices maiores, a pelve, essa área dilatada, e depois a ureter. Então é algo contínuo, né, mas existe essa distribuição aí. Ele forma-se a partir da pelve renal, um túbulo muscular, ureter, e ele, quando chega lá na bexiga, ele forma orifícios lá para ir gotejando, né, a urina. É o órteo ureteral, órteo do uretel, órteo ureteral, certo? Aí você vê que forma um triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho, ó, é muscular. É o trígono, a gente vai ver já o trígono da bexiga. Ele envolve os três órteos, ó. Os órteos de entrada da bexiga, que é o órteo ureteral, fazendo a urina, e aqui embaixo na saída o órteo uretral, da uretra, a eliminação. Olha só a bexiga. Aqui os órteos ureterais, né, ó. Órteos ureterais, ó. Ureter, né, ureteral. Aqui embaixo, ó, o órteo uretral. A diferença você também quer só a letra E, né? Ó. Não tem a letra E depois do T, que é o uretral e aqui o ureteral. O ureteral é de ureter, de cada um desses aqui, ó. Cada um desses aqui, ó, tem um ureter, um lado do outro, né? Aí eles vão drenar para cá, ó. Aí vai gotejando urina, gotejando, vai enchendo. Aqui vai ter que estar fechado, o órteo uretral tem que estar fechado, porque senão você tem continência urinária, né? Gotejando urina direto. Então, um músculozinho aqui para comprimir e não permitir a passagem, né, da urina, né? Então tem um esfíncter uretral interno aqui. Aí você lembra que eu falei do triângulozinho, né, do músculozinho triangular? O trígono da bexiga. Esse músculozinho em formato triangular, ó, tríade, né? Ó, ele envolve os três órteos, né? Ureteral e uretral, para fazer o controle aí da abertura e do fechamento de cada um deles. E esse músculo aqui ao redor da bexiga, ó, é o músculo detrusor. Oi. Fica baixa, né? Soltando urina, tipo, de forma sem permitir, né? Se você tiver bexiga baixa, aí você tem o que, ó, a não sustentação adequada dessa bexiga na altura dela correta, certo? Você às vezes tem, em geral, comumente em mulheres, né? Aí você tem a questão do útero, certo? Um peso a mais do útero sobre ela, então você está comprimindo. E aí vai empurrando a bexiga para baixo e o ligamento suspensor da bexiga acaba que não sustentando ela no devido local. Então você tem uma pressão maior por sobre a bexiga. Ela não está se sustentando adequadamente. Ainda tem alguém, órgão em cima dela, aí acaba que você comprimindo mais a bexiga, força mais essa abertura, porque é uma pressão maior, e acaba que drenando urina. E a incontinência urinária. Fica gotejando na urina por conta dessa compressão sobre o órgão, né? Porque o músculo inicialmente, que é esse músculo aqui, ó, o detrusor, né, essa bordazinha de músculo todinha, o músculo detrusor, certo?
ele vai trabalhando exatamente para comprimir a bexiga e também para distender a bexiga, para permitir que ela aumente e acumule mais volume, né? Então, ela está distendendo e comprimindo. E aí, quando você tem uma pressão sobre ela, ela quer até distender para aumentar a capacidade dela de acúmulo de urina, mas aí tem um peso sobre ela. Então, como ela vai distender? Não consegue distender como ela poderia. Então, acaba que a pressão sobre a parede do órgão e aí faz a micção, né, involuntária, certo? Tranquilo? Tranquilo. E aqui embaixo, ó, você tem um músculo que faz parte do assoalho pélvico, ó, esse músculozinho aqui, ó, que é o esfíncter uretral externo. Bem aqui não era o interno, ó, eu tinha dito, ó, esse aqui é o esfíncter uretral externo, certo? Então, por mais que esse aqui, por exemplo, falhou aqui na compressão, tem esse outro aqui para contrair. Esse aqui é voluntário, né? Você tem um controle esfincteriano. Né? Você vai adquirindo esse controle no momento da infância, né? Você está transitando ali para sair da fralda, vai para não fazer o xixi na cama e tal. Então, esse é um músculo voluntário, esquelético. Você tem um controle sobre ele. Né? E aí tem que ir fazendo um aprendizado, né, desse controle, evidentemente. E aí, quando você, às vezes, tem algumas doenças neurológicas, né, você acaba aqui perdendo um pouco do controle dele, porque ele é dependente do sistema nervoso, né, somático. O sistema nervoso vai lá, com as fibras, mandando a informação. Se houver qualquer alteração na velocidade com que a fibra manda a informação elétrica para o músculo, você perde o time, né, ali do controle. Você quer contrair, mentalmente você manda o comando, mas não chega na mesma velocidade. Porque há uma falha na trajetória da corrente elétrica para essa região. Por estar desmielinizada esse neurônio, certo? Sem a bainha de mielina, e aí a corrente já passa mais lentamente. Teve alguma lesão, ruptura de nervos, de fibras nervosas que vão para a região, então nem todo músculo está inervado, ele está inervado parcialmente, então você não tem um controle total, né? Lesões na região, múltiplos partos da região, né? Múltiplos geram muitos partes, acaba que distendendo, então há uma alteração na fibra elástica dessa musculatura para comprimir e contrair, devolver a compressão da região. Então tem vários fatores associados no caso lá do homem, o crescimento da próstata, né? E aí interfere nessa abertura aqui da uretra, a próstata vai crescendo e vai abrindo a uretra, o caminho da uretra, né? A trajetória, o volume dela, e aí acaba que eliminando mais, né? A incontinência estando associada. Olha aqui a bexiga. Então, vai gotejando aqui dos ossos ureterais, gotejando. Chegou um determinado volume, o detrusor está relaxado. Sei lá, tem 200 ml e 300. Em média, 200 e 300 para o homem. 200 para a mulher e 300 para o homem. 200 para a mulher e 300 para o homem. Aí chegou nesse volume, então já sinalizou. As fibras nervosas que estão aqui na parede da musculatura da bexiga sinalizaram essa distensão, né? Mandou para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, cheguei a tantos ml. Você veja aqui que, ó, os músculos esfíncter uretrais, ó, estão contraindo, ó, certo? O esfíncter uretral interno e externo, ó, certo? Estão contraídos, para não permitir a micção, né? Você tem a própria parede muscular aqui, que é o esfíncter uretral interno, e o externo, não deixando essa urina sair. Aí distendeu, né? Foi a informação lá para cima. Aí ele vai e diz, não vou urinar agora não. Aí quer que eu mande a informação de volta. Detrusor, relaxe mais, certo? Esfíncter uretral, contraia. Se só o interno estiver resolvendo, aí o externo vem junto também. Então, 2. Então, estão associados aí para esse fechamento. Aí distendeu de novo e tal, e ele foi e disse, chegou em 500, 600, o que eu faço agora? Aí, informação, não, agora vamos urinar. Aí o detrusor contrai, o esfíncter uretral relaxa, e aí eu comprimo a bexiga, que está aberto, né, então vai drenar. Aí o trígono da bexiga lá faz o quê? Contrai os ósseos, né, ureterais. Ele contrai para não vir mais urina naquele momento. Fecha a vinda da urina. E abre ali o ósseo da uretra. Né, você relaxa ele lá. A urina consegue ser drenada também. Daqui a pouco, fecha um e abre os outros. Os outros dois vai gotejando urina e tal. Acabei avançando aqui. É dessa forma que vai fazendo o controle da micção. Né? Um controle até certo ponto voluntário,
né? Mas é a contração da bexiga em si, musculatura lisa. Você não vai lá com você que contrai a bexiga. Você contrai aqui os esfíncteres, né? Uretrais aqui. Ó. Esse é esquelético. Esses aqui não, é musculatura lisa, simpático e parasimpático quem vai comandar. Né? E aí a uretra, o último órgão, né? O último órgão é a uretra. A saída. A uretra feminina tem ali de 5 a 7 centímetros, é exclusivo do sistema urinário, a uretra feminina. Né? Atrás da bexiga feminina tem o canal vaginal e o útero, por sobre ali, ó. Depois o canal retal, com ânus. No homem, ó, a uretra tem cerca de 20 centímetros, ela ocupa toda a área peniana, ó. E mais a área prostática, ó, passando por dentro da próstata. Aí, como eu havia dito aqui, ó, se essa próstata distender, certo? Aí acaba que a abertura da uretra, né, o canal da uretra, vai junto, vai alargando. Então, fica complicado você contrair com o esfíncter uretral lá, né? Aí a bexiga é bem maior do homem em relação à da mulher, né, pela não presença do útero aí, né? E logo atrás o reto, certo? Aí você tem o que aqui, ó? A uretra masculina, ela possui 3 partes. É uma uretra só, mas ela tem 3 porções, né? A porção ali, ó, prostática, quando ela passa dentro da próstata, porção prostática. A porção última aqui, ó, já dentro do pênis, que é a esponjosa ou peniana. E veja que tem uma transição ali, ó, na altura dessa musculatura aqui, ó, do esfíncter. Ó, esse músculozinho passando ali. Então, aqui é um pedaço de uretra, que é a membranosa. Nem está dentro da próstata, nem está dentro da região do corpo esponjoso do pênis. Ela está aqui na transição. É a membranosa, certo? Então, há essa transição aí na uretra masculina. Então, você tem aí, por exemplo, procedimentos que a gente vai fazer, né? A passagem de sondas, né? Ó. Vai passando sondas na região aqui, ó. A do homem, a via urinária masculina, né? A uretra masculina, ela pertence a 2 sistemas. Ela pertence ao urinário, mas também ao reprodutor. Ó. Veja que aqui, quando a gente for ver genitais, ó, aqui tem a glândula seminal, tem a próstata, tem a bulba uretral, que é essa outra pequenininha aqui, ó. Essas 3 glândulas são dos sistemas genitais. Todas 3 vão drenar o seu conteúdo, que forma um sêmen. Olha ali, ó, o trajetozinho. Certo? Esse trajetozinho ali, ó. Que é o ducto ejaculatório. Ele vem para onde? Cai na uretra. Você está vendo que ele está caindo na uretra ali. Aqui também, ó, vai para dentro da uretra. E aí, então a uretra pertence ao genital e ao urinário. Em termos de procedimento, você passar uma sonda nela, é tranquilo, porque só tem essa via ali na glândula do pênis, né? Considerando a sua normalidade, que a gente viu lá nas primeiras aulas, a condição da epispádia e da hipospádia, né? Quando a uretra abre aqui no dorso do pênis, epispádia e hipospádia quando ela abre aqui no ventre do pênis, né? Ao invés dela abrir aqui na glande. Então você tem essas alterações. Então, quando vai passar uma sonda vesical, é mais fácil que só tem esse canal, né? Só tem um canal e vai bater lá na bexiga. Vai introduzir até o fim, infla o balão, puxa, né? Para ficar de fato preso. Aqui, pronto, está passada a sonda. Na mulher, se torna um pouco não tão fácil como a do homem de passar, em virtude da região que ficam cobertos, né? Tem os pequenos lábios, tem os grandes lábios, tem a abertura vaginal e tem a abertura uretral, que então pode se vir a confundir com os trajetos. Tem tamanhos diferentes, mas estão de certa forma cobertos. Tem que abrir um pouco os pequenos grandes lábios para visualizar a passagem da uretra, né? Então, em termos de procedimento, é mais fácil passar uma sonda vesical no homem do que na mulher. E o que mais que a gente tem aí? E era isso, certo? Aí estão minhas redes de contato, você já conhece, não é o caso, certo? Dúvidas, perguntas?